Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, vamos tratar do futebol, em especial da vitória. E vitória maiúscula, de gente grande, com a autoridade do Metropolitano nesta quinta-feira no estádio do SESI, quando bateu o Criciúma por 3-0. Foi uma goleada. O Metropolitano fez 1-0 no primeiro tempo com o jogador Juliano Mineiro. No segundo tempo, o artilheiro do campeonato, agora com 5 gols, o Reinaldo deixou a sua marca 2 vezes. E o Metropolitano, com o resultado, assume de maneira isolada a liderança do Campeonato Catarinense de Futebol. Foi uma semana que começou tumultuada, com o time, o clube tentando absorver a derrota sofrida para o Figueirense em Florianópolis por 3-2. A questão da liberação do estádio do SESI gerou polêmica, discussão, muita conversa, diálogo até se chegar à liberação do estádio e, como consequência, uma semana que começou complicada, ela termina com felicidade. Porque o futebol é assim, é a alegria do torcedor, principalmente depois dos 90 minutos e quando acontece a vitória, e uma vitória contra um time que é favorito ao título aqui em Santa Catarina, no caso o Criciúma. Hoje, no Meia Hora Esportiva, eu tenho a honra de receber o promotor de justiça, Odair Tramonti, que trabalhou incansavelmente para que o estádio do SESI fosse liberado e que essa festa, ontem ou na quinta-feira, nós todos podemos participar dela. Muito obrigado, doutor, por estar aqui conosco e participar do Meia Hora. É uma enorme satisfação, obrigado pelo convite. Bom, na segunda-feira o senhor recebeu, todo o material da ação, se debruçou sobre esse material, passou a noite lendo, estudando, para depois chegar às conclusões e contribuir decisivamente para que o estádio do SESI fosse liberado. Como é que foi todo esse trabalho? Na verdade, o trabalho é um trabalho que o Ministério Público tem feito em Santa Catarina, em todos os estádios. Essa questão que envolve a prática desportiva hoje demanda, por questão de segurança, tanto do torcedor como a própria estrutura. E aqui em Blumenau tinha esse trabalho e a condução dele, pelo promotor que me antecedeu, tinha ido para o Poder Judiciário. Então já tinha uma ação judicial que tinha estabelecido algumas obrigações para serem cumpridas e o prazo se esgotou no 31 de dezembro e aí o problema estava instalado, O SESI não queria liberar, e, enfim, toda essa problemática. O que eu fiz? A primeira coisa, eu fui conhecer os meandros daquilo que se discutia. E como eu conheço o SESI, eu frequento o SESI, eu moro em Blumenau há muitos anos, eu conheço todo o complexo esportivo, eu me concentrei basicamente em 2 coisas. O que diz o Corpo de Bombeiro, o que diz a Polícia Militar. E tanto o Corpo de Bombeiro como a Polícia Militar liberavam o estádio para funcionamento. A confusão que tinha é que o laudo da Polícia Militar liberava com restrições. Aí eu fui compreender, entender o alcance, a importância dessas restrições. E aí eu constatei, Minosso, que a maioria delas, as que constavam no laudo, são restrições que podem ser cumpridas e que devem ser cumpridas durante o acontecimento. Quais sejam, a existência de policiamento, se tem ali monitores, se tem condução da polícia, pela polícia da torcida visitante, enfim, essas questões que envolvem a dinâmica do espetáculo. E eu vi que isso estava tudo adequado, aquela lona que todos nós acompanhamos que foi colocada lá, que era para isolar a área, o metrô tinha cumprido. E afora isso, apenas algumas questões estruturais de manutenção do prédio, enfim, mas que não comprometiam a segurança. Então, eu entendi que não tinha outra solução que não fosse renovar o prazo para que o SESI fizesse essas adequações, repito, adequações que podem ser feitas, a equipe técnica e os próprios policiais militares e bombeiros disseram que poderiam ser feitas no transcorrer do tempo, sem que isso comprometesse a segurança das pessoas que frequentam o estádio. Até porque o SESI fez algumas melhorias, e gastou próximo de R$100 mil, outras estão lá e podem ser feitas ainda, como o senhor disse, e em momento algum o estádio foi interditado.
Essa foi a questão, né? Essa foi uma confusão que se fez, né? Em certo momento, alguma questão de informação. É que, de fato, né? Vamos ser coerentes aí. Em nenhum momento a Justiça de Blumenau interditou o estádio. O Tribunal de Justiça do Estado chegou a emitir uma nota para deixar bem claro que o estádio não estava interditado e estava à disposição para que se fizessem esses ajustes que foram feitos. A confusão foi porque alguém leu lá os termos, o corpo ali da decisão do desembargador Gaspar Rubik, mas não entendeu, pela técnica jurídica, você tem que entender lá o final, a parte expositiva que a gente fala, dispositiva. E lá, tanto eu, quanto a juíza, quanto o promotor que vai descer, todo mundo foi claro, categórico, e aí, como você diz, o próprio tribunal emitiu depois uma nota, esclarecendo isso e não estava interditado. O que foi indeferido pelo desembargador não foi uma ação do SESI? Não, na verdade é que aqui tinha sido dada uma liminar, né, aqui em Blumenau, estabelecendo o prazo até 31 de dezembro para fazer todas as melhorias. E aí o SESI recorreu dessa decisão e pedia que fosse reconsiderado. O desembargador disse, não, essa decisão tem que ser mantida porque a ação pedia que fosse colocado todas as obras e não foram feitas. E aí o que eu fiz? Repetindo mais uma vez, eu considerei, depois de conversar com os engenheiros, conversar com bombeiros, enfim, com todo o pessoal do metropolitano, eu avaliei quais eram as pendências que tinham. E se essas pendências comprometeriam a segurança do evento, das pessoas, enfim, dos desportistas, de todos os envolvidos. E a constatação clara foi de que elas não comprometeram. Tanto é verdade que o estádio não estava interditado. Então, aí o acordo que nós fizemos é que essas obras, elas poderão ser feitas no transcorrer de um prazo que foi estabelecido, variado de acordo com a complexidade de cada obra. E que bom que o jogo do Metropolitano com o Criciúma e os jogos próximos voltam para o estádio do SESI. Vamos acompanhar, doutor, os gols da vitória do Metropolitano, que foi importante, né, diante do Criciúma, um dos grandes do futebol de Santa Catarina. O primeiro gol acontece no primeiro tempo, uma jogada de linha de fundo, jogada do Maurinho. Ele vai ao fundo, cruza para o Reinaldo, ele coloca para o interior da pequena área e o Juliano aparece para fazer 1-0. Isso no primeiro tempo. Uma jogada bem trabalhada, chegada na frente, onde a equipe do Metropolitano abre o marcador a 35 minutos do primeiro tempo. Um gol muito comemorado. O senhor disse que foi ao estádio, inclusive com seu filho, né? Sim, sim. Eu frequento o estádio e adorei o espetáculo. Na minha avaliação, foi uma grande atuação do Metropolitano. Talvez a melhor dos últimos tempos, né? Se não a melhor da história do Metropolitano no SESI, né? Dos que eu assisti até hoje, até porque nos anos anteriores se falava que o Metropolitano jogava bem fora e no estádio tinha dificuldades. Olha o segundo gol, desculpa, doutor. João Paulo lança lá na frente, bola longa para o Maurinho, ele tira da zaga, o goleiro Galato defende e aparece o Reinaldo. Ali ficou fácil para fazer, mas tem que saber, tem que se conhecer do métier para fazer o gol. Quem está aqui fora acha que é fácil, né? Mas, enfim, foi um golaço também, né? Foi uma jogada que sai lá do goleiro João Paulo, né? Bola longa na frente, o Maurinho também. Nós tivemos alguns destaques na partida, mas acho que o Maurinho acabou se sobressaindo pela participação no jogo no geral, né? O segundo gol, ele teve uma participação decisiva para que essa bola sobrasse para o Galato. Aí o Kaká, que entrou no finalzinho do jogo, ele faz o lançamento para o Reinaldo e aí também é de quem sabe, né? Tirou o zagueiro, o goleiro sai e ele coloca para fazer o terceiro gol. O segundo dele, o Metropolitano vence por 3-0 ao Criciúma. Eu dizia ontem lá na Rádio Blumenau que o Metropolitano, nessa época que não, estamos com falta de água, não chove, o Metropolitano lavou a égua seco. O senhor percebeu na arquibancada a felicidade da nossa gente, né? Todo mundo vibrando, todo mundo contente, porque não foi uma vitória assim, uma vitória simples, assim, né? Foi uma vitória, como se diz no jargão, maiúscula, né? Porque desde o início, eu não sou um entendido em futebol, mas desde o início o Metropolitano dominou, né? Chamou para si a responsabilidade, não se sentiu em nenhum momento inferiorizado em relação à grandeza do adversário, com jogadores consagrados como Paulo Baier, né, e outros. E, então eu fiquei muito impressionado com a personalidade
da equipe, né, a confiança deles, e isso é um sinal muito claro de que a equipe vai longe. O senhor revela esse sentimento de torcedor, né? Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que a satisfação do dever cumprido, agindo como agente do judiciário, também nessa hora, poxa, valeu o trabalho. Na verdade, Minosso, a gente quando está lá no fórum, né, tenta se despir dessas questões pessoais, né? Eu acho que o que me permitiu a ter uma análise um pouco melhor da situação foi o fato de que em eventos anteriores eu frequentava, eu conheço o SESI, joguei lá no ginásio de esportes. Só deixa eu pedir ao Gustavo para colocar, enquanto o senhor faz essa explanação, imagens inclusive do próprio estádio do SESI, para que o torcedor tenha uma ideia de como é o SESI, muitos que talvez não foram lá. Por favor, conclua. É um complexo esportivo de alta envergadura, né? Talvez pelo fato dele já ser mais ou menos antigo, é natural que surjam aí pequenas infiltrações, que surjam algumas adequações que são, em grande parte, essas pendências que os laudos indicam que precisa ser concluído. Então, eu acho que, para qualquer pessoa que conhece a realidade, mesmo, aliás, a prova disso é que os técnicos liberaram, não tem dúvida nenhuma que é um ambiente adequado para a prática desportiva dessa envergadura. Em relação ao comportamento da nossa gente, o senhor levou em consideração a cultura, a forma de ser do blumenauense? Olha, Minosso, eu fui muitas vezes ao SESI representando o Ministério Público na Justiça presente. E a gente conversa lá com os juízes, com os promotores, com os próprios policiais militares que fazem parte desse Justiça presente. E até hoje, né, das vezes que eu fui, mesmo o doutor Flávio também, que sempre vai, nunca nós tivemos nenhum incidente. Né? Isso é uma demonstração inequívoca, né, de que as pessoas que vão lá são ordeiras, são gente de bem, são pessoas que vão lá para curtir o espetáculo. E olha que eu fui em jogos que o Metropolitano perdeu, que o Metropolitano foi desclassificado e outras coisas, e a gente não percebeu nunca um comportamento que indicasse, né, que aqui é uma praça de guerra, como em alguns lugares, infelizmente, isso acontece, de modo que também tem que ser levado em conta, sim, a índole do torcedor blumenauense é uma índole diferente de um torcedor corintiano, ou os cariocas, que a gente vê tanto problema assim acontecendo. Mas esses também não são torcedores, alguns. Bandidos. Né? Há uma diferença de torcedor para... Aliás, Minosso, eu acho que uma das questões que os clubes, a Justiça, o Ministério Público têm que enfrentar, eu falo aí em âmbito geral, né, é esse tipo de comportamento. Né? Eu acho que é preciso, os clubes têm que começar a separar o joio do trigo, precisam ter uma compreensão do que significa o torcedor, o que significa esses marginais que vão lá para provocar arruaça e acabam comprometendo a própria imagem do clube. Né? Tem clubes que são estigmatizados justamente por causa dessas pessoas. E aqui em Blumenau, a gente percebe a família de Blumenau indo para lá. Eu, como eu disse, eu levo meu filho de 8 anos para assistir, eu vejo amigos meus que têm filhos nessa idade, que levam seus filhos, por quê? Porque o esporte é uma coisa que transcende, né? É lazer, é prazer. É prazer, é lazer, é saúde, é formação, é valor, né? É saber perder, é saber ganhar, e todas essas questões que eu acho que são extremamente importantes e que a gente tem que ser levado em conta. E esperamos que o torcedor aqui de Blumenau continue ordeiro, que vá para campo, que tenha essa paixão pelo clube que representa a cidade e que sejamos, né, exemplo para outros torcedores de outras praças. O próprio Rodrigo Capella, que é diretor jurídico da federação, esteve aí nessas conversas da semana com vocês, e ele mesmo apontava que outros estádios de Santa Catarina também oferecem problemas, no entanto, foram liberados. Né? Esse é um ponto que eu acho que não trata-se de bairrismo nosso aqui, mas é uma questão de justiça, de equidade, porque, segundo a informação dele, de todos os estádios, apenas o de Criciúma é que era liberado sem restrições. Então, aí não teria sentido nós sairmos daqui
com o estádio liberado com restrições, para ir jogar num outro que também tem restrições. Então, eu acho que é preciso que se coloquem as coisas nos seus devidos lugares. Doutor, te agradeço pela presença aqui, muito obrigado. Continue prestigiando o futebol e o esporte da nossa cidade. Muito obrigado e eu estou muito feliz e satisfeito que as coisas estão dando certo, sobretudo porque o time de Blumenau está representando muito bem a nossa cidade. Odair Tramontim, promotor de justiça, esteve conosco aqui no Meia Hora Esportiva. Vamos conferir, porque no final de semana a bola rola nos principais campeonatos regionais pelo Brasil. Nós vamos ter bola rolando aí no Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, por exemplo, aí está a programação do final de semana. O Corinthians enfrenta o Mojimirim, tem São Paulo e Ponte Preta, Santos e Comercial. O Santos venceu nesta quinta-feira o Linense por 2-1, continua a exemplo do Palmeiras muito bem na competição. Palmeiras que nesse final de semana enfrenta o Audax. Campeonato Carioca, rodada também programada para este final de semana. A bola rola para Botafogo e Friburguense. Teremos ainda o jogo do Vasco da Gama com o Nova Iguaçu e o clássico Fla-Flu, né? O principal jogo da rodada do Carioca, Flamengo e Fluminense. Virando a página, vamos ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul. O Grêmio Internacional, que são os destaques lá no vizinho estado. A equipe do Internacional e o Grêmio fazendo o Grenal. É o jogo principal da rodada, o clássico Grenal, um dos principais clássicos do futebol do Brasil. Destaque do Campeonato do Rio Grande do Sul, então, é o Grenal. Agora, na segunda parte, no segundo tempo do Meia Hora Esportiva, estou recebendo aqui o jogador Kaká, zagueiro que entrou no finalzinho do jogo. Proporcional à tua participação, Kaká, ao jogo de ontem, também proporcional aqui à tua participação no programa. Mas é jogador de grupo e você entrou, deu conta do recado no finalzinho e deu aquele passe maravilhoso para o Reinaldo fazer o terceiro gol. Obrigado por ter vindo. Com certeza. Primeiramente, uma boa tarde, agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre à disposição. E meu papel é esse, agora é ajudar como onde precisou, ajudar no final do jogo e, graças a Deus, o pouco tempo que eu pude estar em campo, eu consegui colaborar com a equipe. Como é que tu resume esse jogo vencido pelo Metropolitano sobre o Criciúma, 3-0, goleada em cima do Tigre, assistindo de fora que é mais difícil? Depois que entra, parece que as coisas se acomodam, se encaixam, né? Sim. Eu acho que foi, pelo que todo mundo viu, foi uma partida vencida com autoridade. Placar indiscutível, a equipe fez uma partida quase que impecável. A gente sabia da qualidade da equipe do Criciúma, equipe de Série A, de Campeonato Brasileiro, vários jogadores rodados, mas como eu disse, ele é 11 contra 11 e ontem realmente nossa equipe foi muito superior. Bom, você é natural de onde, Kaká? Sou de Santo Amaro da Imperatriz, uma cidade vizinha a Florianópolis. Pois é, você veio aqui para o Metropolitano, jogou ano passado no Guarani da Palhoça, né? Isso. Na verdade, o Guarani foi minha primeira equipe como profissional. Então tu é jovem ainda, né? Sim, Que idade tens? 22 anos. Legal, né? Tem tudo pela frente aí, né? Sim. O problema é ganhar um lugar no time e segurar, né? Mas eu tenho essa consciência que como eu vim de uma equipe com uma expressão um pouco menor, eu sabia que eu ia chegar aqui e ia ter que brigar pelo meu espaço. É isso que eu estou procurando fazer, desde que eu cheguei um pouco depois me apresentei um pouco depois com o elenco, perdi a boa parte da pré-temporada, mas aos poucos vou me condicionando melhor fisicamente, sei também eu tive a oportunidade de enfrentar 2 vezes o Metropolitano na Copa Santa Catarina recentemente, sei da qualidade dos jogadores que estão aqui, principalmente da minha posição, mas eu estou trabalhando forte e na hora que aparecer a oportunidade tem que aproveitar. Bom, no final de semana, Kaká, nós teremos rodada, mas eu quero só recapitular a rodada do Campeonato Gaúcho, estou aqui com o Grenal na cabeça, ou é porque o Tramontim é colorado. Mas eu quero recuperar aqui a rodada do Campeonato Catarinense, que iniciou na quarta-feira e terminou nesta quinta-feira com a vitória do Metropolitano. Na ressacada, Avaí 0, Joinville 2. O Brusque venceu o Juventus, o jogo foi lá em Itajaí. O Brusque cumpriu a perda de mando de campo, 3-1 para o time do Brusque sobre o Juventus. Atlético de Birama 2, Marcílio Dias 0. Chapecoense e Figueirense ficaram no 0-0 e nesta quinta-feira o Metropolitano venceu o Criciúma no estádio de Sesi por 3-0. Concluída essa rodada do campeonato, o Metropolitano dispara na liderança. É o líder isolado, 9 pontos. Tem o melhor ataque, 9 gols. Tem o artilheiro do campeonato, Reinaldo, 5 gols. Aí o Figueirense e o Criciúma aparecem com 7 pontos cada.
Juventus, Atlético de Ibirama com 6, Joinville 5, Marcílio Dias 4, Avaí, Brusque e Chapecoense com 3 pontos. Depois da vitória diante do Criciúma, o jogo do líder contra o último lá da tabela em Chapecó nesse domingo. Como é que é? É um jogo, mas assim, o campeonato está muito equilibrado. Esse regulamento, cada jogo tem que ser decidido como uma final. Para nós, hoje a gente se encontra numa posição confortável. Temos tudo aí para conseguir essa classificação. Esse é o principal objetivo, classificar entre os 4. Mas não pode dar bobeira. Daqui a pouco você tropeça lá em Chapecó e depois, se não me engano, tem uma sequência de 2 partidas em casa que precisamos pontuar. Mas daqui a pouco passa 2, 3 jogos de tropeço, já cai lá para baixo. Pois é, eu dizia aqui na abertura do programa, o Metropolitano iniciou a semana sem estádio para jogar e tentando absorver uma derrota, aquela lá para o Figueirense 3-2. E em uma semana mudou tudo. O estádio ficou à disposição do time e o time sai de campo vencendo um time favorito ao título, que é o Criciúma, ou não? Sim, com certeza. Mas, na verdade, assim, já começamos a nossa primeira partida, muitos não pensam assim, mas é uma partida dificílima contra o Marcílio Dias lá em Itajaí. Jogo. Depois o jogo contra o Joinville, que foi um jogo... Joinville, quem acompanha sabe que o Joinville é um time muito bem montado pelo Emerson Maria, um time que, na minha opinião, até agora está demonstrando o melhor futebol junto com a nossa equipe. E esse contra o Figueirense foi um tropeço, ninguém gosta de perder, mas não foi... Quem acompanhou a partida viu que nossa equipe jogou de igual para igual. Ali foram os erros individuais, inclusive, né, que atrapalharam. Sim, alguns erros individuais e qualidade do outro lado também, a gente tem que reconhecer. Bom, a próxima rodada do Campeonato Catarinense de Futebol, ela começa já neste sábado com a realização de um jogo em Jaraguá do Sul, é o confronto regional aí da região norte, Juventus e Joinville. No domingo, Chapecoense Metropolitano, esse é o jogo lá na Arena Condá, às 5 da tarde. Tem Avaí e Criciúma na ressacada, Brusque e Marcílio Dias, outro confronto regional no Vale, Atlético de Ibirama e Figueirense. O Abel, depois do jogo, e até pelas circunstâncias, porque o Ari saiu no intervalo machucado, entrou Paulinho. Quer dizer, já não voltava no intervalo, foi lá pelos 2, 3 minutos do segundo tempo que aconteceu a substituição. O Elton nem jogou, por isso que jogou o Júnior Fel. E foi bem, né? Sim, muito bem. Aí você acabou entrando, ele sentiu cãibra, entrou aí nos minutos finais. Outro que saiu sentindo foi o Davi, né? Aí tem a questão da idade, do Reinaldo, do Alessandro. Daqui a pouco o Abel vai poupar, né, alguns desses jogadores. Outros vão ter que ficar de fora para ser recuperada a contusão. Mas como é que é enfrentar essa Chapecoense que, poxa, ninguém acreditava que ela estaria lá embaixo nessa fase do campeonato, né? Com certeza. Apesar da posição que a Chapecoense se encontra hoje, nosso grupo tem total consciência que vai ser um jogo dificílimo. Ainda mais lá no Oeste, domingo à tarde, com essa temperatura que está fazendo aí, esse calor excessivo, nós temos plena consciência que vai ser parada dura lá. Vou pedir ao Gustavo, porque enquanto a gente vai fechando aqui esse papo, vamos recapitular, vamos ver os gols de novo do Metropolitano, porque tem gente que é assim, né? Está chegando agora, ligou a TV agora e não vai se cansar de ver os gols, né? Sim. O torcedor não cansa de ver gol. É verdade. Pois é, isso aí é o primeiro gol, né? Maurinho com o Reinaldo, a bola para o Juliano Mineiro, jogada trabalhada, né, Cacá? Sim. Foi ali bem na frente onde tu estavas no banco, né? Com certeza. Não, ontem, realmente, a nossa dupla de ataque, o time por completo teve uma atuação acima da média, mas em destaque o Maurinho e Reinaldo fizeram uma partida, não deram sossego para a zaga do Criciúma. Eu cheguei a colocar na conta aí daqueles notáveis, o João Paulo, ele fez 3 defesas importantes, aquelas 2 seguidas do Lulinha. Sim. Uma do Escudeiro no primeiro tempo de cabeça, que aquilo foi um chute. Sim. E o próprio Escudeiro no segundo tempo, quando concluiu, e aí depois no rebote aconteceu o gol. E esse lançamento dele, do João Paulo, olha só, a bola para o Maurinho, começou com o goleiro do Metropolitano, ele corta, se livra da zaga, e aí o Galato defende, e na volta o Reinaldo, né, com absoluto oportunismo, faz o segundo gol.
Então eu coloquei na conta o João Paulo também, foi bem o Juliano Com Mineiro. certeza. Né? O time num todo foi bem, mas sempre tem aquele que se destaca um pouco mais. O Maurinho foi uma peça fundamental, né? No propósito do Metropolitano nesta vitória por 3-2. Agora o Criciúma no primeiro tempo exigiu mais, no segundo tempo acho que o Metropolitano, né, controlou as ações. E essa aí é o passe, né? Deu para o Reinaldo. Foi? Sim. Muito mais mérito do Reinaldo, né? Ele acabou recebendo uma bola no... Mas você achou bem ele lá no meio da zaga, né? Sim, sim. Tive a felicidade. Mas também a movimentação dele foi muito esperta. Ele estava em cima do zagueiro, ele saiu, veio buscar no meio. Isso é para quem sabe. É, com certeza. Você colocou a bola para ele ali convicto ou fez o passe naturalmente, coisa que é do jogo? Não, na verdade, não imaginava assim que encontrar ele naquela condição. Quando eu roubei a bola no campo de defesa, eu avancei. Na verdade, ele foi a única opção que eu achei à frente para segurar a bola. Como o jogo já estava no final, 2-0 para nós, o importante ali, o meu papel era entrar e segurar o jogo. Que a gente não tomasse gol, porque se o Criciúma descontasse, a gente sabia que ia ser um finalzinho de jogo sofrido para nossa torcida. Mas, graças a Deus, consegui achar o Reinaldo ali, fazer um passe para ele, e ele, com maestria, soube aproveitar e decidiu o jogo. O gol do Reinaldo, o terceiro do jogo, aconteceu aos 45. Um minuto antes, o Júlio Zabotto, que tinha acabado de entrar, fez um lançamento parecido com o teu. Precioso encontrou Cícero na cara do Galato. Só que aí ele foi infeliz e colocou na rede pelo lado de fora. Sim, era um lance que também poderia ter matado o jogo, mas eu vi lá de trás, achei que ele fez o certo, ele tentou tirar do goleiro, um pouquinho de infelicidade, mas na hora certa a bola vai entrar. Agora, em relação ao jogo, voltando para casa, no SESI, diante da torcida, como é que foi essa relação de retorno para casa? Ah, foi muito bacana. Eu ainda não tinha oportunidade, ainda não tinha jogado no SESI, só enfrentando contra o Metropolitano, mas sei como é difícil enfrentar o Metropolitano aqui, sei que a torcida aqui apoia muito. E apesar de Itajaí ser pertinho, onde a gente mandou o jogo contra o Joinville, mas é diferente, aqui o calor da torcida é diferente, o campo é um campo bom, onde o grupo já está acostumado a jogar. Com certeza isso influencia muito. Agora, a gente enalteceu a vitória, a forma como o Metropolitano foi aplicado, bem fisicamente, bem taticamente, muito bem no coletivo, né? E algumas peças que no individual fizeram a diferença. Agora, o torcedor jogou no ritmo do time, né? O torcedor, ontem particularmente, nós vimos uma torcida muito mais apaixonada, né? Incentivando a equipe, ditando o ritmo da partida e vice-versa. Com certeza. Mas na minha opinião, são duas coisas que se ajudam. A torcida chegando, acompanhando, viu como o time começou o jogo, já começou buscando a vitória, dividindo toda a bola como se fosse a última. Isso que o torcedor quer ver. E com o torcedor feliz, apoiando, isso só ajuda nossos jogadores dentro de campo. Cacá, muito obrigado. Sucesso aí com a camisa do Metropolitano e que o Metropolitano retorne de Chapecó com boas notícias, quem sabe 3 pontos, até 1 ponto faz bem lá de Chapecó. A gente sabe que é um jogo difícil lá, mas o que puder trazer de pontuação para nós vai ser de suma importância. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição quando precisar. Zagueiro Cacá, do Clube Atlético Metropolitano. O Metropolitano lidera o campeonato, joga neste domingo, 5 da tarde, na Arena Condá, diante da Chapecoense. Essa semana, Atlético do Paraná e Botafogo passaram da fase de pré para a fase de grupos na Taça Libertadores de América. Essa semana também a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro, que vai começar no dia 24, e nela está o Fluminense, que estreia diante do Figueirense. O
Criciúma joga em casa contra o Palmeiras e a Chapecoense também na Arena Condá, lá no mês de abril, no Campeonato Brasileiro, enfrenta o Coritiba. O Meia Hora Esportiva está chegando ao seu final. Te convido para rever o programa hoje às 23h30 e no domingo às 11 da manhã. A todos um grande abraço, bom final de semana.